Como calcular empuxo de terra? É sobre isso que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje, tá ok? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui no meu canal sobre assuntos geotécnicos, tá ok? Se você não me conhece ainda, meu nome é Eduardo de Castro Bittencourt e eu sou mestre em geotecnia pela UFRN. Ok? Então vamos lá para a nossa aula aqui sobre cálculo prática, né? Estudo prático de dimensionamento. O que acontece? Eu vou mostrar para você aqui um estudo de caso que eu fiz um projeto referente ao muro de arrimo localizado no estado da Bahia. E aí um dos procedimentos para tornar possível o dimensionamento desta contenção é realizar os cálculos dos empuxos do solo. Ok? Então aqui o foco vai ser esse, eu explicar para você as nuances, os detalhes, o que necessita obter para calcular os seus devidos valores de empuxo ativo e passivo. No caso, o passivo quando existir na estrutura, e eu vou mostrar para você, tá bom? A primeira pergunta que eu trago, deixa eu passar aqui o próximo slide, só um minuto, cadê? Aqui. A primeira pergunta que eu trago para você é o seguinte, de reflexão. Quais aplicações de empuxo de terra em obras geotécnicas? Já até cantei a pedra para você de que uma delas, uma das principais, é em estrutura de muro de arrimo e também muro de flexão. Muro de arrimo também é chamado de muro de concreto de gravidade e o muro de flexão é outro tipo. E também estruturas em cortinas de estaca. Então essas são duas das principais aplicações. Então a questão é, se uma determinada oportunidade de vaga, de emprego, que uma determinada empresa disponibiliza, e lá cita projeto, dimensionamento de estrutura de contenção, você precisa já de antemão ter o conhecimento prévio de como calcular os empuxos do solo, porque eles são fundamentais para você verificar as estabilidades desta devida contenção, seja um muro de arrimo, seja uma estaca prancha, seja um muro de flexão, tá ok? Então veja a importância deste procedimento para você ser mais capacitado, estar à frente da concorrência na vida profissional, tá ok? E aí, aqui eu trago esse exemplo que eu falei para você, referente a um projeto de uma estrutura de contenção em muro de arrimo que eu projetei na empresa aqui onde eu trabalho em Recife, e aí estas são as dimensões desta contenção. Primeira informação muito importante, a sua altura, que é de 5,18 metros, enquanto que a sua base é de 2,10. Detalhe importante, referente ao projeto de terraplenagem. Um amigo meu da empresa, o Rafael, ele entrou em contato comigo e falou o seguinte, Eduardo, ali no projeto de terraplenagem a gente está com um determinado desnível que tem que ser contido por conta das características da obra. E aí, esta altura é de 4,18 metros. Ele me informou essa determinada altura, e aí, por conta desta magnitude, dessa ordem de grandeza de altura, eu falei, olha, uma determinada contenção que pode satisfazer esse projeto, nesse caso, essa contenção, é um muro de arrimo, que ele, em média, ele pode ser de 6 até estourando 7 metros de altura, que ele é economicamente viável e também em termos de segurança, tá ok? Então, primeira informação importante a você entender é sobre a altura a ser contida, de 4,18 metros. E aí, adicionalmente, esse muro ele tem 1 metro a mais, 5,18. Por quê? Por conta desse embutimento de 1 metro que é muito importante para aumentar a sua segurança e você vai entender o porquê logo mais. Então, vamos lá. Essas são as informações geométricas do problema. Mas a questão é, precisamos entender onde é que os empuxos se aplicam no projeto, no dimensionamento, na estabilidade propriamente dita. E aí eu trago essas duas imagens para você. Essa primeira, ela se refere à segurança contra o deslizamento, e a de baixo, desculpa, perdão, a deslizamento é a de baixo, ao deslizamento é essa de baixo, deslizamento, e a de cima em relação ao tombamento. Então, em relação a essas duas verificações, segurança contra o tombamento, segurança contra o deslizamento, o empuxo do solo, ele está intrínseco dentro desses cálculos, tá ok? Então, vamos lá. Continuando. E aí, nós temos o seguinte, uma determinada sondagem SPT, que foi esta que eu utilizei no projeto, a gente tem que também entender o que abstrair, o que absorver de um resultado de laudo de sondagem SPT para fazer os cálculos dos empuxos. Informação fundamental, o empuxo de terra ele é influenciado pelo ângulo de atrito do solo. Então, a gente precisa calcular esse ângulo de atrito, seja por meio de sondagem SPT, correlações,
seja por meio de ensaios de laboratório, cisalhamento direto, ensaio triaxial, para aí sim a gente ter de posse esse determinado parâmetro geotécnico, um parâmetro de resistência do solo, o ângulo de atrito, para aí sim calcular os empuxos de terra. Tá? Então, foque nisso, que o ângulo de atrito, o empuxo de terra, ele depende, o seu cálculo depende da obtenção prévia do valor do ângulo de atrito. E aí, como é que eu fiz nesse caso? O que acontece? Essa contenção, vou até fazer o desenho dela aqui, ela tem 5,18 metros de altura, certo? Então, aqui está o valor 5, então ela tem mais ou menos essas medidas aqui, ó. 5,18 metros de altura, né? Essa altura toda de 5,18. E aqui nós temos... Ah, não, ela aqui tem uma base assim, isso. E aí, melhorar um pouquinho aqui, que essa base é um pouco menor. Vou fazer o desenho partindo daqui. Isso, agora melhorou mais ou menos. Então vamos lá. Deu para entender que esta imagem aqui se refere a esta daqui, tá ok? E aí o que acontece? Para eu calcular o empuxo de terra, eu tenho que verificar a região em que o solo vai ser contido, no caso, essa profundidade. Por quê? Porque a partir dessa profundidade, eu vou verificar o índice de resistência à penetração médio, que nós temos aqui, ó, 11, 11, 21 e 20, que são os NSPTs acima de 5 metros de altura. Como essa contenção tem 5,18, então eu calculei a média desses valores de índice de resistência à penetração. Qual que dá a média? 11 mais 11 mais 21 mais 20 dividido por 4. Encontrei 15,75 de NSPT médio. E aí, com esse valor de NSPT médio, eu faço correlações para obter o valor do ângulo de atrito. E aí, a partir dessas correlações, que são diversas, eu obtenho o meu valor do ângulo de atrito. Nesse caso, ele ficou no valor de 32 graus. Então, anote esse valor aí, 32 graus, como o nosso ângulo de atrito para dar continuidade no cálculo do empuxo, ok? Continuando, vamos lá. E aí, agora nós temos os cálculos, propriamente dito, dos coeficientes de empuxo. O que acontece? Primeiramente, devemos calcular o coeficiente de empuxo para depois calcular o empuxo de terra. Porque o empuxo de terra, ele vai depender do seu coeficiente. No caso, seja o coeficiente ativo, Ka, seja o coeficiente passivo, Kp. Eu coloquei já até aqui as duas respostas deles dois, para a gente ter uma noção, para você já entender quais são os resultados. Então, no caso do Ka, o que a gente vai ter? Tangente ao quadrado de 45 menos 32 dividido por 2. Esse resultado nos dá um K de 0,30. E o Kp, a diferença é que em vez de ser menos, é mais na fórmula. Então, nós temos um Kp de tangente ao quadrado de 45 mais 32 dividido por 2. Isso nos dá um Kp na ordem de 3,25. Por que eu digo na ordem? Porque existem arredondamentos que pode ser um pouquinho para mais, aqui pode ser 0,31, alguma coisa do tipo, mas foi este arredondamento que eu coloquei no projeto, ok? Deixa eu apagar isso daqui para a gente ir para o próximo slide. Então, veja aqui, procedimentos passo a passo. Primeiro, calcular o ângulo de atrito. Segundo, calcular o coeficiente de empuxo. Para calcular o ângulo de atrito, precisamos interpretar um laudo de sondagem, verificar o índice de resistência à penetração médio numa determinada região do solo, ok? E aí, feito isso, vamos para o próximo passo. O próximo passo é calcular estes valores aqui, ó, de tensões horizontais. No caso, tensões horizontais ativa e tensão horizontal passiva. Vou explicar para você o que é cada um desses valores de tensões. As suas formas são essas: tensão horizontal ativa e tensão horizontal passiva. Informação fundamental. Quando nós temos um solo que tem, além do ângulo de atrito, tem um valor de coesão, observe aqui esse valor de coesão que vai influenciar no cálculo. Agora, se esse valor de coesão for nulo, então essa parcela que está subtraindo aqui no coeficiente de empuxo ativo e somando no coeficiente na tensão horizontal passiva, desculpa, eles vão ser nulos. Então, se não tiver coesão, o valor da tensão horizontal é simplesmente KAH e o valor da tensão passiva é
Kp vezes gama H. Então, eu vou mostrar para você como que a gente desenvolve esta equação. Nesse caso em específico, o valor da coesão é de 3kPa. Então, neste caso, esta parcela de coesão na segunda parte da equação vai existir, não vai ser nula, tá ok? E aí, desenvolvendo elas, o que nós teremos aqui nesse caso? A tensão horizontal ativa vai ser o Ka, quanto que é o Ka? 0,30, vezes o gama do solo, se não estiver enganado, é 17, vezes a sua altura. Qual que é a sua altura? Deixa eu até apagar isso daqui. Nós temos o coeficiente de puxo ativo atuando no sentido de forçar a estrutura a se deslocar, isto é, nós teremos uma força crescente nesse sentido da direita para a esquerda, no sentido de deslocar a estrutura, desestabilizar a estrutura, e o coeficiente de empuxo passivo ele vai existir do outro lado aqui, que vai tender a segurar a estrutura, ou seja, o coeficiente de empuxo ativo, nesse caso, ele vai gerar instabilidade, e o coeficiente de empuxo passivo, a tensão horizontal passiva, vai gerar estabilidade. Por isso que, neste caso, eu desenvolvi esse pré-dimensionamento com essa estrutura de contenção enterrada em 1 metro, porque esta estrutura estando enterrada aqui em 1 metro, a sua estabilidade em relação ao deslizamento aumenta, ok? E aí, continuando, vamos lá para fazer os seus cálculos, 0,3 vezes 17 vezes a altura da tensão horizontal desse lado direito aqui, que nós temos um diagrama de tensão, aqui embaixo, tensão horizontal A, que vai ser no valor, a sua altura de 5,18, menos, deixa eu apagar a coesão aqui, menos 2 vezes a coesão, 3 vezes a raiz de Ka, que é 0,3. Isso nos dá na ordem de 23,12. Então, a tensão horizontal ativa aqui é 23,12. Isso em quilonewton por metro quadrado. E na parte de baixo, a tensão horizontal passiva, nós temos o seguinte, nós temos Kp, qual que é o valor de Kp? Tensão horizontal passiva, 3,25, vezes o gama nesse caso é 17, vezes a altura. Qual que é essa altura aqui na porção onde vai ter a tensão horizontal passiva? 1 metro, olha aqui, o H aqui é de 1 metro, cuidado que não é mais 5,18, tá ok? Isso mais, vou até subir um pouquinho aqui, que minha letra está grande demais, 2 vezes 3, vezes a raiz de 3,25. O desenvolvimento dessa equação nos dá uma tensão horizontal passiva de 66 kN por metro quadrado. Então, veja a ordem de desenvolvimento do cálculo do empuxo ativo, no caso, o empuxo resultante ativo e o empuxo resultante passivo. Primeiro, calcular o ângulo de atrito, interpretando o laudo de sondagem SPT, verificando qual que é o índice de resistência à penetração médio. Com este valor eu faço correlações, você faz correlações para calcular o ângulo de atrito, pode ser diversas dentro da literatura. Eu encontrei 32 graus. Com esse valor de 32 graus, a gente calcula o quê? Os coeficientes ativos, ativo e passivo, Ka e Kp. Com o valor de Ka, com o valor de Kp, o que a gente pode calcular agora? As tensões horizontais, no caso ativa e no caso passiva. Feito isso, agora é muito simples. Para a gente calcular a resultante as resultantes no caso, o empuxo ativo e o empuxo passivo, é simplesmente calcular as áreas desses diagramas. Detalhe importante, cada uma dessas áreas, ela vai resultar no empuxo resultante numa determinada porção, numa determinada localidade. Quando a gente tem uma força distribuída na triangular, onde é que vai se encontrar a resultante? A 1/3 da sua altura. Então, deixa eu até apagar isso aqui para refazer. Vou até mudar a cor do ponteiro aqui. Vou colocar ele preto por conta dessas cores aqui serem bem parecidas e ficar melhor. Deixa eu apagar aqui para você, para ficar melhor. Deixa eu mudar o ponteiro aqui. Opa. Colocar o ponteiro na cor preta. Deixa eu colocar aqui, ponteiro, cor da tinta preta. Vai ficar melhor agora. Isso. Então, olha só. Nós temos aqui um diagrama. Agora melhorou. Um diagrama de tensão horizontal ativa. Tensão horizontal ativa. Aqui no valor de 23,12.
E um diagrama aqui desse outro lado, que é a tensão horizontal passiva, que está aqui de 66 kN por metro quadrado, ou kPa, tá? Esses determinados diagramas vão resultar num ponto resultante de força, que vai ser aqui a 1/3 da sua altura. Opa, deixa eu apagar aqui, melhorar essa escrita. 1/3 da altura, no caso 1/3 de 5,18, aqui da mesma forma, 1/3. Então, desse lado direito eu vou ter uma força, deixa eu apagar aqui, 1/3 da altura, eu vou ter uma força resultante aqui, que é o empuxo ativo, e uma força resultante deste outro lado, que é o empuxo passivo. Lembrando, mais uma vez, o resultante da força é 1/3, localizado a 1/3 da sua altura. E aí, feito isso, vamos calcular as áreas. Como que é o cálculo dessas áreas? Deixa eu aumentar aqui essa tela agora. Vamos lá calcular a área de cada um dos dois. Qual que é o valor aqui? 23,12. Enquanto que aqui nós temos 66. O resultado das duas vai dar 60 de empuxo ativo e 33 de empuxo passivo. Nesse caso aqui, do empuxo ativo, nós teremos base vezes altura sobre 2, porque é um triângulo. Qual que é o valor da base? 23,12 vezes a altura, 5,18. Tudo isso dividido por 2, que vai nos dar o valor de 60 kN por metro. E nessa segunda nós temos de novo uma área de empuxo passivo que vai ser a sua base, 66 vezes sua altura, 1, dividido por 2. Então veja aqui, essa aqui inclusive é facilmente verificar, 66 por 2, 33. Então cada um desses dois valores de empuxo ativo e passivo vão ser inseridos no cálculo das estabilidades contra o tombamento e contra o deslizamento. Detalhe, se você está gostando dessa aula, se você está sentindo que está aprendendo, não deixe de dar um joinha, coloca aqui o joinha, se inscreve no canal, que isso ajuda demais a mais pessoas alcançarem esse canal, o canal crescer para mais pessoas aprenderem sobre isso, e também compartilha com seus amigos, com seus colegas de empresa, de curso de graduação, de pós, que o objetivo aqui é compartilhar o conhecimento, tá ok? E aí, a nossa aula sobre como calcular empuxo de terra foi isso. Se você gostou, mais uma vez, não deixe de compartilhar, curtir e sempre acompanhe as novas aulas e lives que eu faço aqui toda semana para trazer mais conhecimento técnico para você, ok? Grande abraço e até a próxima aula.